Fala, feras! Tudo bem? Pavani responde Gespôncio. E hoje, atendendo a pedidos, eu quero falar sobre feedback. Feedback. Você sabe dar feedback? Ou você dá feedbacks? A maioria de nós não sabe dar feedback. E vou lhe dizer uma coisa para você. Só li desgraça sobre feedback até hoje. Só li e ouvi gente falando baboseira sobre feedback. Infelizmente, feedback é um assunto tão necessário para as organizações, tão capaz de mudar realidades, mas tão maltratado. Os últimos livros que eu li falando sobre feedback são sofríveis, para não dizer medíocres. Não vou dizer o nome do autor para não... Mas é meia boca de tudo mesmo. E não é meia boca porque... É porque falam de feedback como se falava no passado. E o feedback exige um jeito diferente de falar. Então, para explicar sobre feedback, eu queria ser rápido, em 8 minutos é impossível, a gente dá cursos de 2 dias disso, né? Hoje nós temos um programa de feedback, um curso de feedback, onde a gente ensina as organizações a dar feedback sem incorrer no erro de assédio moral. Porque hoje, já gravei um vídeo aqui, você não pode mais dar feedback do jeito que você dava. Isso caracteriza assédio moral. Assédio moral. Então o feedback ele tem que servir para ajudar o colaborador a se rever, a se repensar. Então vamos lá. Vamos entender 2 conceitos antes para a gente conseguir falar sobre feedback. Primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre avaliação e análise. Avaliação é de fato feedback. É aquilo que eu faço para com alguém a partir do que eu vejo dessa pessoa. Certo? Então, quando o aluno faz uma prova, eu estou dando uma avaliação a ele, porque ele está fazendo uma prova, eu vou pegar essa prova, vou corrigir essa prova e vou dar para ele a correção da prova. Isso é avaliação, pressupõe um feedback. Pressupõe uma retroalimentação daquilo que ele fez. Análise não. Análise é um processo individual. Eu analiso você e tomo uma decisão a partir dessa análise. Ou separo, ou não tenho mais relações com você, ou deixo de ser seu amigo, ou demito você. Então a análise não pressupõe um feedback, mas pressupõe uma atitude decorrente do resultante dessa análise. Então, feedback exige uma análise, mas pressupõe uma retroalimentação. Então, antes de fazer a avaliação, eu faço uma análise. E depois eu dou o meu feedback. Ok? Então, a avaliação, ela é decorrente de um processo analítico. Ok? E a avaliação não é a sua opinião sobre o assunto, sobre a pessoa. A única coisa que você não interessa para quem recebe o feedback é a sua opinião sobre ele. Vou explicar por quê. Não interessa a opinião. Então tá clara a diferença de avaliação e análise? Avaliação pressupõe uma análise para retroalimentar aquele cara com informações, tá? E performance e desempenho. É uma diferencinha bem rapidinho eu quero colocar. Performance, desempenho é a sua situação, é a comparação com o que você conseguiu, em detrimento daquilo que você deveria conseguir em relação ao passado. E performance é daqui para frente. Ok? Desempenho é daqui para trás. Performance é daqui para frente. É uma diferença sutil, mas ela é importante para a gente aprender a dar feedback. Então, qual que é a lógica para que você dê feedbacks? Primeira coisa que você deve entender que vai fazer feedback é que não me interessa a sua opinião. Eu já disse isso agora há pouco, mas deixa eu explicar melhor. Não me interessa a sua opinião. Eu que vou receber o seu feedback, a sua opinião pouco me importa. O que eu quero é a sua capacidade de reunir dados para que esses dados sejam expostos na minha frente e eu tire conclusões sobre os dados. Portanto, qual a palavra proibida num feedback? Gente, bota na cabeça o que eu estou te falando. É proibido falar adjetivos no feedback. Porque adjetivo é fruto da sua opinião. Eu, quando digo que você é grosso, não ajudo você a nada, porque você não sabe por que eu o rotulei como grosso.
como arrogante ou como qualquer adjetivo é proibido, porque ele é resultante de um processo analítico do qual você não sabe. O que eu preciso aprender para dar um feedback é o seguinte: eu vou chegar para você e falar assim, queridão, por que nas últimas 14 vezes que eu passei por você, você não me cumprimentou? Olha como eu dei fatos e fiz uma pergunta, não rotulei nada, não tirei nenhuma conclusão. Por que das últimas 42 vezes que nós temos a oportunidade de almoçar juntos, você rejeitou todas? Porque todos os nossos happy hours você falta. Porque das 14 vezes que você teve a oportunidade de lidar com o cliente mais proximamente, 13 ele reclamou de você. Você percebe que eu não estou dando nenhum rótulo? Eu estou falando fatos que eu tive que colher, tive que observar, tive que analisar isso. Quando eu dou esse fato, aí eu pergunto, qual é o nome disso? E esse cara vai dizer grosso. Esse cara vai dizer o adjetivo que você não pode pronunciar. Porque se você pronunciar esse adjetivo, você está praticando assédio moral. Os juízes entendem como assédio moral qualquer manifestação adjetivada de um feedback. Portanto, se você acha que um feedback é dar sua opinião sobre o seu subordinado, você está enganado. Feedback é você colher dados e apresentá-los para esse cara, estatisticamente falando, e deixar ele interpretar o que aquilo significa. Ok? Já falei aqui como é que a gente demite alguém. Tem que ter um sistema de consequências que seja mais forte do que... Não é o gestor que demite. Já falei isso no outro vídeo, não vou gastar tempo aqui para falar isso. Mas o que eu quero deixar claro para você, se você quer aprender a dar feedback, você tem que aprender a parar de usar adjetivo e começar a usar fatos. Você fala, pô, mas eu não tenho tempo de observar os fatos do cara. Então você não tem como dar feedback. Porque feedback pressupõe que você dedique tempo a observar este cidadão e colher números para mostrar para ele esses números. E esses números vão fazer ele entender e resignar-se sobre certos comportamentos. Sem números, querido, você é apenas uma opinião. E essa opinião não vale nada. Porque você não é nada para esse cara para dar opinião para ele. Pode até te respeitar, mas se ele não gostar da sua opinião, você vai ser processado de assédio moral e vai perder, animal. Vai perder. Então presta atenção. Quando você vai dar um feedback, você elimina o adjetivo do seu vocabulário. Ok? Se você está conversando com amigo, é claro, você está falando com amigos, mas se você dá feedback formal na companhia, elimine adjetivos. Faça uma análise, registre fatos e diga os fatos. E peça para ele interpretar os fatos. Ele interpretando esses fatos, ele sim vai dar um adjetivo e ele vai dizer algo sobre si próprio. Aí sim a resignação acontece e o aperfeiçoamento, a reflexão acontece e a emoção muito provavelmente venha. É hora de você dar feedback, emprestar carinho, emprestar abraço, emprestar colo, porque as pessoas para com as quais você dá feedback dessa natureza vão precisar de ajuda para se levantar e se reconstituir. A gente tem um conteúdo muito sofisticado para falar sobre feedback e para desmontar todos os cursos que deram de feedback para os caras das empresas por onde eu passei. Porque a maioria das pessoas que fazem um curso comigo de feedback, eles dizem assim, pô, mais um curso de feedback. Aí quando ele termina a nossa formação, ele fala assim, eu nunca ouvi uma abordagem como essa. Não existe feedback positivo nem feedback negativo, existe feedback de reforço e de feedback reparador. São conceitos altamente importantes para a gente aprender a dar feedback no século XXI, onde qualquer coisinha caracteriza assédio moral. Tá bom? Espero que pelo menos você reflita no que eu estou te falando, porque eu já falei elementos necessários para você ponderar e ver se consegue abandonar os livros que estão sendo escritos sobre feedback, principalmente os mais recentes, que são uma reposição com linguagem nova do que é passado. Se você ainda profere adjetivos dos seus feedbacks, você está errando. Ok? Espero que isso tenha te ajudado a refletir pelo menos. Não esquece de entrar no nosso canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Meu nome é Orlando Pavani Júnior. Comportamento empreendedor protagonista e primazia da gestão num único cara. O Pavani aqui, tá bom? Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Amanhã, de novo com a gente aqui. Beijo, tchau.